Bom, primeiramente, um programa em C poderá conter os seguintes caracteres: as 26 letras do alfabeto inglês, os 10 algarismos de 0 a 9, uma variedade de símbolos lógicos, aritméticos e relacionais. O ponto e vírgula é usado como uma forma de separar comandos, a menos que outro separador seja necessário. Em alguns operadores, convém o uso de espaços em branco antes e depois. E as letras minúsculas, elas são usadas para comandos próprios da linguagem de forma obrigatória, e recomenda-se não usar acentos ou cedilha. Os tipos de dados existentes na linguagem C seriam os inteiros, os reais, os caracteres, os inteiros curtos, longos, com sinal e sem sinal, os reais com precisão simples, as constantes e os tipos de dados voláteis. Só que os mais usados seriam os inteiros, int, reais, double, caractere, char e float, que seriam os reais com precisão simples. Os tipos de dados podem também ser separados em grupos, como as referências e os valores. A gente vai focar nos valores para esse vídeo. Os tipos de dados podem ser separados em referências e valores, só que para esse vídeo a gente vai focar nos valores. Os valores primitivos seriam os lógicos, os literais, os inteiros e os reais. Os agrupados seriam os homogêneos e os heterogêneos. No caso, os homogêneos seriam arranjos e matrizes e os heterogêneos seriam os arquivos. Só que, para essa parte do vídeo, nós vamos focar nos primitivos. Para essa introdução à linguagem C, seria interessante conversar sobre o processamento de dados. Bom, o computador, seguindo instruções colocadas na sua memória, pode receber dados, armazená-los em sua memória principal, transformá-los através de operações aritméticas e decisões lógicas e colocar os resultados obtidos em unidade de saída de dados. A sequência de instruções colocada na memória do computador, que serve para manipular dados, é denominada programa, que é a tradução de um algoritmo mediante o uso de uma linguagem de programação, nesse caso, a linguagem C. Para que você conheça mais os tipos de dados, eu vou utilizar alguns algoritmos para poder demonstrar quais tipos de manipulação nós podemos fazer com cada tipo de dado. Um algoritmo é um conjunto de instruções que atendem a um objetivo definido. Então, vamos lá. Eu vou utilizar o ambiente Replit, que é replit.com. Nele, você pode criar uma conta gratuita e começar os seus primeiros exemplos de programas para que você não precise baixar nada no seu computador. Depois de fazer o login, a primeira coisa que você pode fazer no Replit é criar um projeto de programação e começar com seus primeiros algoritmos. Bom, a primeira coisa que você vai ver no Replit será uma função chamada main. Essa função é criada para realizar uma ação que determina o programa. Esse programa aqui imprime a frase Hello World. Vamos ver como ele é executado? Para isso, você deve apertar Run e aguardar o programa ser executado. Pronto! Essa função é de tipo inteiro e retorna 0. Isso significa que ela foi executada com sucesso. Esse retorno deve ser sempre a última coisa a ser inserida na função. Mas para manipularmos nossos primeiros tipos de dados, vamos declarar algumas variáveis em nosso primeiro programa. Int representa um valor inteiro, portanto possuirá valor inicial 0. Double e float representam valores reais, portanto terão uma casa decimal. Como char representa um único caractere, será contido entre aspas simples. Assim, podemos fazer diversas manipulações e operações matemáticas. Para esse vídeo, vamos focar em operações. Com o inteiro, podemos fazer diversas contas que não dão resto ou valores decimais, para evitar erros. Como, por exemplo, i é igual a i mais 1. Assim, iremos atribuir um novo valor à variável. Para imprimir esse resultado à tela, faremos igual ao Hello World, utilizando ~n para pular uma linha. No entanto, para imprimir tipos de dados, deveremos inserir um especificador de formato, nesse caso, o %d para representar inteiros. Na frente, colocamos o nome da variável. Ao executar o programa, podemos ver o Hello World e o novo valor de i. Com o float e o double, podemos fazer operações mais precisas, como a divisão de valores não inteiros, como, por exemplo, d é igual a 2d dividido por 7. Mas observe, as operações matemáticas em seu programa seguem uma ordem específica de prioridade, multiplicação, divisão, soma e então subtração. Portanto, para que essa conta seja feita como 2 dividido por 7,
deveremos colocar o parênteses para garantir que a soma seja realizada primeiro, senão, o D será dividido por 7 e então somado ao 2. Como vocês podem ver, o float funciona de uma maneira similar, só que a precisão dele é mais simples, ou seja, a quantidade de zeros após a vírgula fica mais limitada, então é sempre recomendado usar o double ao invés do float. Para imprimir ambos os valores à tela, devemos inserir os especificadores de formato, %f para float e %lf para double, que seria a abreviação de long float, por ter maior precisão de casas decimais. Bom, essa foi a parte de tipos de dados e operações matemáticas. Espero que tenha aproveitado. Começando pelas estruturas de repetição, falaremos primeiramente sobre a estrutura while. Essa estrutura de repetição é composta por uma condição que determina se as demais instruções devem ser executadas repetitivamente. Ou seja, as instruções definidas serão executadas apenas enquanto a condição estabelecida for verdadeira, de forma que, a partir do momento que a condição se torna falsa, o processamento será desviado. Mas é importante deixar claro que, se a condição for falsa já na primeira tentativa, essas instruções nunca serão executadas. Ou seja, o uso do while se resume em, primeiramente, estabelecer uma condição que, enquanto for verdadeira, executará as determinadas instruções definidas. A partir do momento que essa condição passa a ser falsa, haverá uma interrupção na execução de tais instruções, ou seja, haverá uma interrupção no loop. Abaixo vemos um exemplo da sintaxe da estrutura. Enquanto tal condição estabelecida for verdadeira, essas instruções serão executadas. Se essa condição não for satisfeita, essas instruções definidas aqui nunca serão executadas. Agora vamos a um exemplo. Primeiramente, estabelecemos uma variável chamada contador inicializada no valor 1. Agora já podemos começar a usar a nossa estrutura de repetição. Enquanto a nossa variável contador for menor ou igual ao valor 6, o nosso programa deve imprimir na tela os números correspondentes a essa variável menores ou iguais a 6. Ou seja, a gente vai ter uma resposta do programa que vai imprimir os números menores ou iguais a 6. Sendo que é importante, sempre depois das nossas instruções, incrementar a variável contador, já que depois do incremento a condição será testada novamente e, enquanto ela for verdadeira, os comandos são executados de novo, passando sempre para o próximo valor até que a condição se torne falsa, encerrando o loop. Agora vamos ver em ação. Aqui temos o resultado imprimindo os valores menores ou iguais a 6. Passando agora para a próxima estrutura de repetição, na estrutura do while, é garantido que as instruções serão executadas pelo menos uma vez, já que a condição que controla o loop é testada apenas no final do comando. E a diferença entre o comando while e o do while é exatamente o local onde a condição que controla o loop é testada. No caso do while, a condição é testada antes do bloco de instruções, e caso a condição seja falsa, a repetição não será executada. Ou seja, no do while, como a condição que controla o loop está no final, o bloco de comandos é executado pelo menos uma vez de forma obrigatória, independente do resultado da expressão lógica. Aqui abaixo vemos um exemplo da sintaxe, que tem a declaração das instruções que devem ser executadas, caso a condição seja respeitada. Aqui agora um exemplo. Nesse exemplo, foram declaradas as variáveis nota 1, nota 2 e média, todas inicializadas no valor 0 e do tipo float. E também foi declarada a variável resposta do tipo int. Abaixo já começa-se a usar a estrutura de repetição. No caso, aqui foram já definidas as instruções que devem ser realizadas, e aqui
a condição para que essas condições sejam realizadas novamente. No caso, pede-se primeiro para que o usuário digite a primeira nota referente à nota 1, depois para que ele digite a segunda nota referente à nota 2, e depois que ele faz isso, o programa lê os valores digitados e calcula a média desses valores e mostra na tela a média do aluno. Depois que isso é realizado, o programa pede para que o usuário digite o número 1 para continuar ou o número 2 para sair e parar o programa por ali. Vamos ver agora isso em ação. Vamos digitar a primeira nota, a segunda, e logo depois o programa nos dá o resultado da média. Agora ele pergunta se a gente vai digitar 1 para continuar ou 2 para sair. Vamos digitar 1. Ao digitar 1, o programa continua e nos pergunta as mesmas perguntas. Depois de responder, ele nos dá a mesma resposta, de acordo com as notas que a gente digitou, e dessa vez vamos digitar 2 para sair do programa. E ao digitar 2, o programa se encerra por aqui. Por último das estruturas de repetição, temos a estrutura for, normalmente usada quando já for previsível o número de repetições que queremos. A instrução for é composta por 3 parâmetros. O primeiro é a definição de valores iniciais para os testes condicionais que serão feitos. Geralmente, isso significa atribuir um valor inicial a alguma variável. O segundo parâmetro é a condição de repetição. Enquanto for verdadeira, as instruções do bloco serão executadas novamente, e geralmente significa testar o valor da variável inicializada no parâmetro anterior. E por último, o terceiro parâmetro é o incremento ou decremento da variável de teste. Dessa forma, este loop utiliza uma variável para controlar a contagem do loop, bem como seu incremento. Aqui abaixo, temos um exemplo da sintaxe dessa estrutura. Primeiramente, atribui-se um valor à variável, depois essa variável ela é testada por uma condição, e depois ela é incrementada. E assim, dentro da estrutura, são executadas as determinadas instruções. Agora vamos a um exemplo. Nesse exemplo, primeiramente foi declarada a variável contador com um determinado valor, e dentro da estrutura for, a variável foi inicializada com o valor 1. Depois, testamos se a condição que envolve o contador é verdadeira, ou seja, se o contador é menor ou igual a 6. No caso, como é verdadeira, a repetição continua. Caso contrário, ela seria encerrada. E a cada nova repetição, a variável do contador ela é incrementada. Neste caso, teremos como resultado os seguintes valores. Ao compilar, a gente tem todos os valores de 1 até 6, ou seja, os valores menores e iguais a 6. Abordaremos agora as estruturas condicionais, sendo elas o if e o switch case. Vamos começar falando primeiro sobre o if e o if-else. A estrutura if é a primeira estrutura condicional e a mais simples delas, determinando se uma ou mais instruções devem ser executadas a partir de uma condição. Então aqui temos um exemplo dessa estrutura do if, que significa: se a condição estabelecida aqui for atendida, ou seja, se essa condição for verdadeira, então o programa deve executar a instrução que for determinada aqui. Se a condição aqui não for atendida, ou seja, se essa condição for falsa, então o algoritmo não vai tomar nenhuma ação. Então o programa vai acabar por ali. Essa instrução não vai ser executada e não vai acontecer nada. Agora vamos a um exemplo. Primeiramente aqui são declaradas duas variáveis, a variável A e a variável B. E depois o programa pede para o usuário digitar um número aleatório para A e digitar um número aleatório para B. Depois disso, o programa vai ler os números digitados pelo usuário e daí a gente já pode partir para a nossa estrutura condicional, que no caso diz: se o número digitado para A for maior que o número digitado para B,
Então, o programa deve executar essa ação, que no caso é escrever na tela justamente que o número A é maior que o número B. Se caso, na verdade, o número A digitado não seja maior que o número B, ou seja, se essa condição for falsa, então o programa não vai mostrar essa mensagem e não vai fazer mais nada, vai acabar por ali. Agora vamos falar sobre a estrutura condicional switch case. Essa estrutura representa de uma maneira mais simples o encadeamento de ifs. É uma forma de reduzir a complexidade de vários ifs seguidos um atrás do outro. O conteúdo da variável da cláusula switch é comparado com os valores constantes das cláusulas case, e caso uma dessas comparações seja verdadeira, o comando associado é executado, e somente esse comando. Caso nenhuma comparação seja verdadeira, a estrutura executará a cláusula default. É importante lembrar que cada cláusula case na estrutura deverá finalizar com o comando break, pois é a forma de sair da estrutura switch caso a condição seja verdadeira. O melhor jeito de escrever funções na programação, não só em C, seria comparar elas com um tipo de receita de bolo. Desde que você tenha os ingredientes, não importa quantos você queira fazer, é sempre o mesmo jeito. Uma função é basicamente isso. Você vai escrever a sua receita, de certa forma. Você vai e pedir o que você quer. Nesse exemplo aqui, é uma função tipo void, eu já vou explicar o que é isso, o nome da função e o que ela quer. Nesse caso aqui, essa função vai somar os dois números que eu inseri aqui, como a gente pode ver, chamando a função. Esses daqui são os números que eu quero somar. E se eu rodar o programa, compilou aqui, a gente pode ver que a soma vai ser 64. Se eu expandir essa função aqui, a gente pode ver que é só um printf com soma, com uma estrutura de string normal, que é o /n para pular uma linha, soma é igual a porcentagem d, que é para inserir uma variável inteira, e o número 1 mais o número 2, que são exatamente isso que eu pedi aqui. Que esses daqui também batem com 56, que esse daqui se encaixaria como número 1, e o 8 como o número 2, que dá um print de 64. Beleza, mas tá, o que eu uso? Essa função é só um fim de programa? É só isso? Não. Essa função geralmente funções você consegue usar ela para não só como fim de programa, como, tipo assim, como o resultado final. Mas para isso a gente tem que retornar algum valor. Como essa função é um tipo de void, ela não vai retornar nada, está na natureza dela. Agora, se a gente for analisar a estrutura da função principal, int main, ela começa com int. Int é o tipo de variável inteira. E aqui embaixo a gente pode ver que sempre no programa principal a gente retorna 0. Isso quer dizer que isso daqui está sempre sendo retornado seja lá quando a função main for chamada. Nesse caso a gente não usa muito porque essa daqui é só usada para rodar o programa. Se a gente quisesse fazer uma função para retornar os números somados, a gente precisaria do tipo de dados. Nesse caso a gente vai tentar números inteiros. Somar números. Aqui a gente vai inserir o número que a gente quer. Int número e int. Botar a mesma estrutura do de cima. Esse daqui é o nome. Esse daqui vamos de pouco em pouco. O tipo. O nome. O tipo do primeiro dado. Depois o nome do primeiro dado. E depois repete.
ponto, ponto, ponto. Aí beleza. O que a gente tem que fazer aqui? Ao invés de ponto e vírgula, a gente vai só abrir as chaves. Dar Enter e inserir o que a gente quiser aqui. Nesse caso, o que a gente quer? A gente quer somar dois números. Então a gente pode simplesmente botar um return parênteses número mais número número 2 ponto e vírgula. Pronto. E, em teoria a função já funciona. Se a gente fosse tentar chamar ela aqui, somar números, a gente vai botar, sei lá, 10, 90 aqui, ponto e vírgula. Beleza. Dá para chamar já. Olha. Se a gente botar o código para rodar, beleza. Compilou, mas não mostrou nada. Por quê? Porque a função está retornando um valor, mas a gente não sabe para onde que ela está retornando. Ela só retorna. Agora, o que faz isso? É como se tivesse só escrito, sei lá, 100 aqui. O programa vai ler? Vai dar erro? Não. Mas vai fazer alguma coisa? Também não. Então o que a gente tem que fazer? Tem que associar esse valor a alguma variável, algum ponteiro, algum tipo de dado. Mas a gente tem que associar também com o mesmo tipo. Esse daqui é um int, então a gente vai botar int soma, a gente vai igualar. Pronto. Agora o valor que esse daqui está retornando está sendo associado a essa variável. Soma é igual a somar números, 100 mais 90, que nesse caso é 100. Então, nesse caso, soma é igual a 100. Se a gente quiser imprimir, é o mesmo processo. Printf, aqui, traço N para pular a linha, soma é igual a porcentagem D, para indicar que é um número inteiro, e soma. Ponto e vírgula. Vamos botar soma 2 aqui para ter certeza do que é. Então, botando para rodar o código, aqui embaixo vai sair soma 2 igual a 100. Se a gente mudar um número aqui, vai dar um resultado diferente. Você pode fazer isso para basicamente qualquer tipo de dado. Só que como o C é um linguagem de baixo nível, os tipos mais fáceis de você mexer são int, double e void. São funções que retornam int, funções que retornam double, funções que retornam void. Como você não aguenta, não de forma natural, uma string, se você quiser mandar alguma palavra, você teria que usar uma array de chars. Que seria chars, botar exemplo, o tamanho do negócio, igual e o conteúdo dos caracteres. Funcionaria, mas é um pouco mais complicado de implementar. Tão mais complicado que eu prefiro muito mais não entrar aqui, porque mexe com o esquema de ponteiros, que isso daí já é um assunto muito mais avançado. Então agora eu vou estar falando para vocês sobre os arrays. Os arrays são estruturas de dados indexadas. E o que eu quero dizer com isso, de uma maneira menos formal, mais entendível, para vocês não assustarem. Uma variável normal, ela guarda apenas um valor, né? Uma variável que seria, no caso, o array, ele guarda quantos valores a gente quiser. A gente só precisa colocar dentro desse colchetes que a gente vai estar falando as posições que a gente quer, né? Então, aqui tá 10, mas a gente pode pôr 55, a gente pode pôr 3. Então, a gente pode pôr quanto a gente quiser. Vou pôr 10 porque é um valor legal da gente pôr aqui, né? E ela pode ser double, ela pode ser float, ela pode ser vários valores. Só que um adendo muito importante. Pra gente pegar um valor, a gente tem que pôr, né, no caso aqui, um array.
e colocar a posição que a gente quer, né? Só que a primeira posição não é o número 1. A primeira posição é o número 0. Pra gente pegar esse valor 1 aqui, eu tenho que dar um printf, %d, array 0. E aí a gente vai pegar aquele 1. Se a gente pôr 1, a gente não vai pegar o 1, a gente vai pegar o 2. Então, eu vou pôr 1 aqui e o 2, né, pra gente ver. Vou colocar aqui pra buildar. Então, o 1 e o 2. E aí você deve estar se perguntando, então eu vou ter que pôr vários prints aqui, e aí eu vou ter que pôr 2, vou ter que pôr 3, 4, 5, 6. Não, né? A gente pode usar um for para isso, certo? E outra coisa, a gente pode printar a posição 10, né? Já que vai até 10, a gente pode printar o 10. Não, a gente não pode printar o 10. Se eu pôr um 11 ali, ele não vai printar um 11, ele vai printar um número completamente aleatório. Então, pra gente printar esses valores, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um for. Você pode usar um for ou um while. Por quê? Aqui nesse caso, quando o i for 0, a gente vai estar buscando a posição 0 aqui do nosso array. Olha só que legal. Então, quando a gente printa aqui, então o 0 é igual a 1, 1 é igual a 2, o 2 é igual a 3, né? Aqui no caso, esses 0 e 1 aqui, né? Esses valores aqui são o valor de i, né? Que eu coloquei aqui. E esses outros valores é o valor dos arrays. Mas eu só posso colocar valores fixos, né? Como tá aqui? Não. A gente pode colocar, né? Setava o array como tá aqui embaixo. Eu posso tirar isso aqui, né? E posso fazer isso aqui, né? Para mostrar que tá funcionando, vou tirar esse print aqui e vou pôr aquele outro for que a gente tem, né? Que tava ali. E vou pôr aqui, né? Pra gente ver que tá realmente funcionando, que a gente tá realmente atribuindo, né, os valores, né? Então, vamos analisar esse for aqui. Ele tá pegando o i e tá multiplicando por 3, né? E aí, a gente tá falando que da posição 0 vai ser 3 vezes i, da posição 1 vai ser 3 vezes 1. E aqui embaixo, a gente só vai estar pintando esses valores, ok? Então, olha só que legal. Então, aqui a gente está multiplicando. Então, o primeiro valor é 0, então vai ser 0 vezes 3. Então, aqui tá 0, né? A posição 0 vai dar 0, a posição 1 vai dar 3. Então, multiplicando aqui, super legal. E aí você fala, não, mas eu quero só os valores pares. Eu não quero esses valores ímpares que são múltiplos de 3. Quero só valores pares que são múltiplos de 3. Então, aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai usar um if dentro do for. E a gente vai falar que array, né, na posição i, que aí vai ser o valor que o if for atribuído, por 2 igual a 0. Então, a gente vai estar dividindo esse valor por 2, e se o resto for igual a 0, a gente vai printar aqui o valor que a gente quer. Só que vamos usar esse mesmo print daqui de cima para a gente ver quais posições que ele está printando. Então, aqui em cima, a gente tem os nossos primeiros valores, e aqui embaixo, apenas valores pares. Mas a gente também pode colocar apenas valores ímpares. Então, aqui a gente tem apenas valores ímpares. É muito interessante o array, que a gente pode fazer várias coisas com eles. Então, é isso, pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Patrocínio Neves. Eu participo do curso de Ciência da Computação do PUC Minas. Eu, junto com meus outros colegas, estamos fazendo esse vídeo para uma introdução básica em AC. E a minha parte seria sobre matriz. Então, para isso, a gente vai começar explicando a matriz matemática. A matriz matemática que é bem
É bem de boa. A maioria das pessoas acho que já viram ela. Tá bem na minha tela aqui. É básico, vai ter as colunas. A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a coluna N, a linha, as linhas e tudo mais. E aí, cada número nessa matriz vai ter uma posição. Vai ter uma posição. Por exemplo, o primeiro número vai ser 1,1 e aí a gente vai mudar a coluna. Aí o segundo número vai ser 1,2, que a coluna é a segunda. O terceiro número vai ser 1,3, que a coluna é a terceira. Ou a gente pode descer para baixo também. Que vai ser o 2,1, o 2,2, aí 2,2, 2,3. Se a gente descesse mais, vai ser o 3,1, 4,1, que a gente está mudando na linha. É basicamente isso. E a única diferença entre a matriz do C e a matriz da matemática é que a posição começa do 0, 0 em vez do 1,1. Inclusive, ao longo do vídeo eu posso até falar 1,1, mas é 0, 0. Eu vou me corrigir. Bom, vamos lá. Vou colocar a mão na massa, né? A gente está aqui no VS Code, editor de texto, que muitas pessoas usam. Primeira coisa que a gente vai fazer é incluir a biblioteca std.io, stdio.h, que só para ter as funções básicas e tudo mais. Int main void, né? Int main void, retorna 0, lembrar disso. E a gente vai começar a nossa matriz. Bom, você já deve ter visto ao longo do curso um array. Com certeza já viram um array. Aí eu vou fazer uma declaração direta aqui do array. Vocês ao longo do curso já viram isso. Esqueci de int, né? Int array 3. Então na posição 0 vai ser o número 1, na posição 2. Na posição 1 vai ser o número 2, na posição 2 vai ser o número 3. Beleza. E o que é uma matriz? Não é tão diferente do array. Vou fazer aqui também. A matriz é 3, 3 igual. Beleza. Tá vendo? Isso daqui é a nossa matriz. Agora tá vendo que a gente usou dois colchetes? Que isso vai representar o número de linha e o número de coluna. Vocês vão entender. Aí a gente pode fazer que nem no array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vão ser 9 números. Por quê? É o 3 vezes 3, porque são 3 linhas, 3 colunas. Então no total vai dar 9 números. Mas, graficamente, isso daqui não fica muito bonito, não. O computador com certeza vai entender isso de boa, suave. Mas, para deixar graficamente bonito, eu vou fazer uma forma que é diferente, para você entender exatamente o que eu estou falando. Pera que eu coloquei ponto aqui em vez de vírgula. 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9. Beleza. Aí, ó, deixa eu fazer isso daqui. Tananana, tananana, tan. Beleza. Agora eu acho que já deu pra entender, né? Aquilo que a gente tinha feito antes é a mesma coisa disso daqui. Só que isso daqui deixa no formato bonitinho, né? Fica bem mais fácil de entender e tudo mais. Espera que tem uma vírgula a mais aqui. Então aqui, na posição 0, 0 vai ser 1. Na posição 0, 1 vai ser o 2. 0, 3, o 3. 0, 2, né? 0, 2 é o 3. Aqui na posição 1, 0 vai ser o 4 e etc. Assim por diante, como na matriz da matemática, só que a gente começa no 0. Beleza. Ok, beleza, tudo bem. E é isso, a matriz é isso. Mas, agora que vem o pulo do gato, né? Como que a gente vai printar essa matriz? Porque no array, a gente fazia o seguinte, a gente fazia um while 3 mais... Deixa eu colocar um int x aqui, ó. Int x igual a 0. Enquanto 3 for maior que x, e o x varia, x igual a x mais 1, x igual a x mais 1, a gente printf
gente vai dar o printf. Oh, caramba. Printf do array. Array na posição X. Não, beleza. Normal, todo mundo sabe disso, como vocês devem ter visto no curso. Beleza. Mas, ok, como que a gente vai fazer isso com a matriz? Porque se a gente fizer isso com a matriz, vai dar errado. Eu vou dizer que vai dar errado. Porque, ok, o X na primeira posição. Mas a segunda posição vai ser X também? Não. Porque quando a gente percorrer, vai ser o X e o X. Então vai ser a posição 0, 0, 2, 2 e 3, 3. Que no caso dessa matriz aqui seria o 1, o 5 e o 9. Então aqui a gente só vai printar o 1 e o 5 e o 9. Até vou mostrar para vocês aqui, compilando. Aqui, ó, exatamente 1, 5, 9. Até colocar um espaço para ficar mais didático. 1, 5, 9. Beleza, beleza. Ok. Aí, ok, então a gente tem um problema. Como que a gente vai resolver ele? Vou até voltar aqui, ó, pro array, né? Pra mostrar, beleza, ia ser certinho. Como a gente vai fazer na matriz? Bom, agora eu já usei o while, vou usar o for, né? Só pra vocês se acostumarem a usar os dois. Ok, beleza. E aqui dentro, o que eu vou fazer? A gente já tem a primeira posição. Então, a gente já tem as linhas, que no caso vai ser o i. A gente precisa da coluna. Para isso, a gente faz outro for. Vamos colocar int z, vou colocar outro nome, int z, z, z. E aqui o tamanho vai ser 3. Podia ser qualquer outro tamanho. Inclusive, podia ser um tamanho diferente esses dois. Mas como a nossa matriz de exemplo aqui é uma matriz quadrada, os números vão ser iguais. Bom, e aqui dentro, a gente vai fazer um printf da matriz. Deixa eu até colocar um espaço aqui. Vou colocar barra T. Depois eu vou explicar esse barra T para vocês, para ficar bem explicadinho. Deixa eu só terminar o código. E aí, o que vai ficar na primeira posição? O i. E na segunda posição, a gente vai colocar o z. E aqui a gente vai colocar um print barra n. Barra n. Ó, eu vou explicar exatamente o que eu fiz, mas antes já vou demonstrar para vocês para ver como que vai ficar certinho quando eu compilar. Vai ficar bem bonitinho aqui. Tá, tinha dado um problema, porque eu tinha deixado essa outra parte daqui, e aí tinha dado errado na compilação. Mas enfim, eu só tirei a parte que estava aqui, até eu posso mostrar qual que era. Era essa daqui, eu tirei ela, porque senão dava problema aqui no console, porque printava os outros também. E aqui o que aconteceu? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente como deveria ser a nossa matriz. Agora eu vou explicar exatamente o que aconteceu por dentro, né, desses dois for. Bom, primeiro a gente percorreu o primeiro for normal, só que antes de a gente terminar ele, a gente entrou no outro for. E esse for ele vai acontecer 3 vezes até acabar. Nisso, por exemplo, aqui vai ser a posição 0 nesse primeiro for. E aqui vai ficar variando. 0, depois 1, depois 2. E aí, ó, até vou compilar de novo para mostrar que vai ser exatamente isso que vai acontecer lá no nosso console. Primeiro, vai ver na primeira posição, que é 0, 0, e vai mudar só o segundo, né? Só vai mudar a coluna, vai ficar o 2, vai ficar na posição 0, 1, e aí que é o número 2. Depois vai para a posição 0, 2, que é o número 3. E assim por diante, beleza. E aí, explicar esse barra T, não sei se vocês já viram ele, é só, esse barra T é a mesma coisa que a gente ter printado isso daqui, ó, espaço. Espaço vazio, pra gente colocar esse espaço entre os números. Então a gente vai printar um número, vai ter um espaço, depois a gente vai printar outro número, vai ter um espaço. E assim por diante. E aí, quando acabar esse for, a gente vai dar um barra N para mudar de linha. E depois desse barra N, a gente vai voltar desde o início, só que dessa vez o i vai ser 1. Já que o i é 1, a gente vai pegar os números da linha 1. Antes a gente estava na linha 0, agora a gente vai estar na linha 1. E o z vai variar do mesmo jeito. Vai estar 0, depois 1, depois 2.
Aí vai ser aí vai ficar na posição 1,0. O número é o 4. Aí a gente pula, a gente faz o barra T, né, de espaço. Aí vai printar o 1,1 é o número 5. E depois o 1,2, o número 6. E assim por diante. Aí vai ter vai acabar esse for, e aí vai ter o barra N de novo, a gente vai voltar e fazer o for de novo. Eu acho que vocês já entenderam a coisa. E é isso, gente. É basicamente isso, matriz. Você pode fazer várias outras coisas com ela, com certeza. Em vez de, declarar direto ela, é, você pode usar outro for também. Vou até fazer isso aqui rapidinho, apesar de nosso vídeo já estar meio longo. Vou fazer isso rapidinho, porque eu acho importante. A gente pode fazer outro for que vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Só que, dessa vez, o que ele vai estar fazendo aqui é o seguinte. Matriz na posição I e na posição Z vai ser igual a range, porcentagem, 100, ponto vírgula. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Não sei se você conhece a função também, que é a range, que ela dá um número aleatório. Só que aí eu contive ela em porcentagem... Opa! Eu contive ela em porcentagem 100 só para os números ficarem bem comportados, ok? Então, em vez de a gente declarar a matriz aqui, a gente vai fazer uma matriz vazia e os números que a gente vai colocar em cada posição da matriz vai ser um número aleatório que vai estar dentro de 100. Vou até mostrar para vocês. A gente vai colocar, né, em cada posição e depois a gente vai printar ele. Vou mostrar para você a gente printando ele. É isso. É exatamente o que eu queria. Todos os números abaixo de 100, no número aleatório, cada um em uma posição. Até deu zero aqui, mas foi aleatório mesmo. Realmente foi pura sorte. E é isso, gente. Matriz é isso. Espero que você tenha entendido. Continue aí. Espero que tenha gostado do nosso curso, do vídeo.